noite, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à nossa aula de História. Hoje iremos falar sobre justamente a família real no Brasil, como se deu a chegada da família real em nosso país e por que vieram para cá, tá certo? Ocorreram vários fatos importantes para que a família real chegasse aqui em nosso país, tá certo? A nossa aula de hoje é justamente sobre a família real no Brasil para vocês do quarto ano, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula. Inicialmente, iremos entender justamente sobre o bloqueio continental. O que é isso? Quem é que fez esse bloqueio continental? No livro de vocês, na página 72, tem justamente explicando como é que funcionou esse bloqueio continental. Antes da chegada da família real em nosso país, ocorreram vários fatos importantes que marcaram justamente a saída da família real de um país para que pudesse vir para o nosso. Vocês irão perceber que no final do século XVIII, quem dominava todo o território europeu principalmente eram as duas potências mundiais, que eram conhecidas como Inglaterra e França. Eram os dois países que dominavam todo aquele território e principalmente disputavam o domínio em relação e o poder na Europa e algumas colônias tanto na África quanto na América e quanto na Ásia. Em seguida, aconteceu, na verdade, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, que era uma das grandes potências em relação à construção de indústrias de ferramentas que produzissem trabalhos mecânicos, funcionais. Então, o que aconteceu? A Revolução Industrial na Inglaterra. Na França, ocorreu justamente a Revolução Francesa, que tinha como líder e quem estava à frente do governo como líder era justamente Napoleão Bonaparte. Então a gente vai perceber que as duas potências mundiais naquela época, lá no século XVIII, era a Inglaterra e França. Então cada país teve um fato marcante, que foi justamente a Revolução Industrial na Inglaterra e a Revolução Francesa na França. Só que o governo líder da Revolução Francesa era justamente Napoleão Bonaparte. Então a gente vai perceber que Napoleão ele tinha uma grande característica justamente de colocar a Inglaterra em seu devido lugar. Então a utilização de Napoleão foi justamente o bloqueio continental. Esse bloqueio continental era justamente que os produtos ingleses, tudo que a Inglaterra produzisse em relação à Revolução Industrial principalmente, não chegaria nos portos que eram aliados da França. Como assim? Então, digamos que nós temos um país que seja aliado à Inglaterra, digamos que seja os Estados Unidos. Então, tudo que era da Inglaterra, que fosse para os Estados Unidos, não poderia chegar. Principalmente aqueles países que estavam ali em aliança com a França. Então, digamos que Portugal era aliado da França. Então, todos os produtos ingleses não poderiam chegar em Portugal por conta da aliança que tinha com a França. Então, o bloqueio continental é justamente esse: proibir não entrar produtos que eram da Inglaterra para outros países que principalmente eram aliados da França. Então, ocorreu justamente o bloqueio continental. Só que Portugal, como eu usei no exemplo, ele era um país neutro. Ele não tinha aliança com nenhum deles, tanto com a Inglaterra e nem com a França. Mesmo que a Inglaterra e a França quisessem dominar e ter poder sobre a Europa e as colônias da África, da América e da Ásia. Portugal era um país neutro, só que Napoleão percebeu essa característica de Portugal e foi justamente trair a coroa do rei da Espanha e seguia para Portugal para obrigar o rei a cumprir o bloqueio continental. Então, como Portugal era um país neutro, só que Napoleão já tinha tomado conta justamente em relação à Espanha, então já ia justamente para Portugal, para que o rei de Portugal fizesse justamente essa questão
de seguir o bloqueio continental. Os produtos da Inglaterra não chegariam no país de Portugal também por conta do bloqueio continental. Então, Napoleão, como já tinha planejado toda essa questão, Portugal ficou sabendo de toda essa situação e resolveu justamente que os seus governantes e seus nobres não teriam escolha. Então perceberam que eles não teriam escolha em relação a Napoleão. Então eles tiveram justamente a ideia de fugir para o nosso país. Então vocês percebem que antes da família real chegar em nosso país, foi necessário ocorrer vários fatos importantes para que eles pudessem chegar aqui em nosso território brasileiro. Então, a gente vai perceber que ocorreu justamente a questão do domínio da Inglaterra, da França, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a questão de Napoleão obrigar o rei da Espanha a desistir e em seguida ir para Portugal, e Portugal perceber que ele estava ali como um país neutro e precisava fazer uma escolha, e a escolha deles foi justamente fugir para o nosso país. Então a fuga foi feita sob a proteção da Inglaterra. Foi a marinha mercante inglesa que trouxe a família real portuguesa para o Brasil. Então Napoleão, que era da França, era justamente essa questão. Portugal era neutro, mas quando foi fugir, precisou justamente do país da Inglaterra para que pudesse fugir. Então eles preferiram ficar ao lado da Inglaterra. Os produtos da Inglaterra não poderiam chegar em Portugal. Então eles perceberam que ia acontecer alguma coisa ali que ia acabar justamente com a questão do comércio, da produção em relação ao país de Portugal. Então eles fugiram justamente para o Brasil. Aí vieram os acontecimentos ocorridos com a chegada da família real ao Brasil. Vocês irão perceber que Dom João, em troca do favor da proteção inglesa, abriu os portos brasileiros aos produtos ingleses. Então, vários acontecimentos ocorreram com a chegada da família real ao Brasil. Como Dom João teve essa aliança justamente com a Inglaterra, de ter essa proteção em relação à França, o que aconteceu? O Brasil, no caso que Dom João estava em nosso país, deixou justamente todos os produtos que eram da Inglaterra chegassem em nosso país. Mas, além de Dom João, vieram também alguns governantes e alguns nobres, e foram realizados justamente o comércio dentro do território brasileiro, que se transformou justamente numa colônia. Então a gente vai perceber que, a partir do momento que Dom João deu essa possibilidade da Inglaterra, os produtos da Inglaterra chegarem em nosso país, muitas pessoas se revoltaram em relação a isso. Perceberam que o comércio que estava ocorrendo ali em relação aos portugueses estava diminuindo por conta dos produtos ingleses. Então ocorreram vários fatos justamente com a chegada da família real ao Brasil. Isto foi lá em 1808 e a vida deles na colônia se transformou. Novos órgãos, instituições foram criadas e a vida cultural passou a contar com a presença de artistas, bibliotecas, escolas foram fundadas e etc. Já em 1815, o Brasil foi elevado à posição de Reino Unido a Portugal. Com isso, o Brasil deixou oficialmente de ser colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal por laços de amizade. Daí em diante, as capitanias a ser chamadas de províncias. Então teve essa aliança entre Portugal e Inglaterra, e ao chegar a família real em nosso país, teve justamente essa questão de não ser mais uma colônia, mas ser justamente um império. Então o reino de Portugal, o caso, o império do nosso país, estava ligado ao reino de Portugal. E por conta desses fatos que ocorreram, justamente por conta dos produtos ingleses que estavam aqui presentes, teve a questão justamente da revolta dos alfaiates lá na Bahia e a Revolução de 1817 em Pernambuco. Entre 1812 e 1815, Napoleão Bonaparte sofreu sucessivas derrotas na Europa e foi exilado. Aí depois que Napoleão foi derrotado, foi justamente essas questões que ocorreram em 1817, justamente em Pernambuco, a revolta,
e a revolta dos alfaiates por conta dessa questão dos produtos ingleses que vinham para o nosso país, diminuindo os produtos, o comércio de Portugal que estavam aqui no nosso país. Então, resumindo, teve justamente a questão do bloqueio continental, que Portugal não quis fazer parte, preferiu a aliança com a Inglaterra e veio para o Brasil. Chegando aqui ao Brasil, formou justamente o Império Brasileiro, mas com ligação a Portugal. Teve várias questões que ocorreram justamente por todos esses fatos e principalmente dos produtos ingleses fazerem mais sucesso do que os produtos portugueses. Então, o que aconteceu? Dom João percebeu que não poderia ficar mais em nosso país. Então, ele foi embora, conseguiu controlar as revoltas que estavam ali ocorrendo e dessa forma impedia momentaneamente que o Império Português caísse. Só que pouco tempo depois começou uma revolta na cidade do Porto, em Portugal. Os revolucionários exigiam o retorno de Dom João. Então, Dom João teria que voltar para Portugal. E assim deixou justamente Dom Pedro em seu lugar, Dom Pedro I em seu lugar como príncipe regente. Então, teve todas essas questões que ocorreram, desde a questão do bloqueio continental até os acontecimentos que ocorreram com a chegada da família real em nosso país. Então, antes de perceber como é que a família real, como é que a família de Dom Pedro I chegou em nosso país, então a gente vai perceber que existiu vários acontecimentos e principalmente a fuga do país de Portugal e a sua aliança com a Inglaterra para que pudesse chegar em nosso país. E finalizando, o império do nosso país, o reino, foi justamente estabelecido com o príncipe regente, que era Dom Pedro I, o filho de Dom João. Então, a família real no Brasil ocorreu desta forma. Principalmente os acontecimentos com o bloqueio continental, a França, a Inglaterra, que dominava tudo, e principalmente a questão de Napoleão Bonaparte, que decidiu o futuro de Portugal e o futuro do nosso país, tá certo, crianças? Para concluir a nossa aula de hoje, a atividade de vocês está no livro, as páginas são 73, 74 e 75, e livro de reforço, página 184. Vocês podem perceber que o assunto está justamente desde a página 72 a 73. Tudo que a tia falou aqui está justamente das páginas 72 a 73. Todas as partes importantes para que vocês possam compreender melhor e realizar a atividade com sucesso. Tá certo, crianças? Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.